en la universidad, yo sé por la universidad cristiana de soy docente de la materia de fármaco. Acá uma pergunta interessante do meu TikTok, ele disse: doutor, e por que um punto complejo B12, punto com dexametasona e diclofenac? A ver, alunos de fármaco 2, ¿por qué esa combinación de diclofenaco o piroxicam o Talflex, ketoprofeno, junto com vitaminas B1, B6, B12? Porque essa junção, essa função é buena. Porque actúa a nivel del sistema nervioso. Bien, las vitaminas del complejo B, en especial a B12, ¿ya? Y B6, ellos son antineuríticos, inflamación de los nervios. Entonces le doy un aire antiinflamatorio no esteroideo, que vai actuar a nível de músculo, de nervios, tendones e articulações, junto com um fármaco que vai potencializar e melhorar o processo do sistema nervioso. E quando associo com um corticoide, que ele também é um anti-inflamatório potente, então, em vez de ter que dar um fármaco vários dias ao paciente, com uma combinação adequada, o paciente recupera muito mais rápido. Não deveria utilizar corticoides em pacientes hipertensos, salvo em situações especiais, nem hipertensos, nem diabéticos. É importante saber que há indicações, há contraindicações para o uso dos corticoides, pero o maior cuidado que há que ter é que essa utilização dos corticoides sempre vai estar em base a seus efeitos colaterais. Uma vez mais, os encaixes aqui, por exemplo, aqui a parte de efeitos diversos, há que entender como os corticoides atuam no sangue, afeta o metabolismo proteico, a hipólise, esse material al inicio de la clase, pero tiene en mi TikTok para seguir y también pasando los minutos. Bem, doutores, ahorita são 9h33, falta pouquita coisa já para que vocês se quedem felizes e vayam descansar. Pero antes de mais nada, les quiero explicar uma coisa, tanto a los de aqui quanto a los de acá. Si tu paciente llega a la consulta y ese paciente tiene una alteración, un proceso metabólico agudo o crónico, y se caracteriza por una alteración de los niveles de glicemia en sangre, a eso se conoce como diabetes. Diabetes é uma enfermidade metabólica crônica caracterizada por alterações dos níveis de sangue em esse paciente. Quando falamos de diabetes, se classifica em diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2. Diabetes gestacional, diabetes tipo LADA e tipo MOD. Então, classificação de diabetes mellitus, tipo 1 e tipo 2, gestacional, LADA e MOD. La diabetes insípida não é diabetes, é outro problema, é outra hormona que está afetada. Entendeu isso? Não? Paciente com diabetes mellitus tipo 1, o corpo, de certa forma, deveria produzir insulina. Atenção a isso. Por um transtorno autoimune, o sistema imunológico do paciente foi e destruiu as células beta-pancreáticas, as células do pâncreas que deveriam produzir insulina. Então, se eu tenho uma célula do pâncreas que não é capaz de produzir insulina porque o corpo la destruiu, a esse paciente eu vou ter ausência de insulina. E se lhe falta insulina, qual vai ser o seu tratamento? Insulina. Tratamento insulino dependente. Todo santo dia o paciente necessita receber sua insulina porque o corpo não é capaz de produzir. O sistema imunológico destruiu a fábrica de insulina desse paciente. Por outro lado, quando falamos de diabetes mellitus tipo 2, há uma lesão, quando falamos de diabetes mellitus tipo 2, há uma produção adequada inicialmente, pero esse corpo, os receptores de glicemia, de insulina,
Os receptores da insulina estão tão saturados por seu uso que acabam quedando-se mais flojos. Imagine-se, por exemplo, quando tu empiezas a inscrever-se em primeiro semestre de medicina ou sexto semestre de medicina, primeira semana de classe está contento porque quer conhecer seus novos docentes, quer estudar e quer ser o melhor aluno do curso. Passa o primeiro parcial, saca uma boa nota, ao segundo desaparece 6 classes, depois vai desaparecendo mais, amanhã vou pedir os apontes de meu companheiro. E ele não tem aluno de David, estou falando de general. Eu ia ser bullying, tem que ter que faltar as classes. Então, assim, quando tu chegas a um caso de um paciente e esse paciente usa tanto essa insulina, estuda tanto que já se cansa, pode mais flojo. Em el caso de la diabetes mellitus tipo 2, tu consumiu tanta comida chatarra, tanto carboidrato, tanta comida inadequada, tanta alimentação de forma alucinada, que o corpo sobresaturou essa produção de insulina. E como os receptores foram muito usados, agora há uma resistência dos receptores à insulina que o corpo produz. É assim, tu produz, mas produziu tanto, usou tanto esses receptores, que eles se colocam perezosos, flojos. São capazes de muita coisa, mas não são flojos. ¿Se entendeu? Então, se o problema não é a produção, mas sim um receptor perezoso, o que tu vas a fazer? Fortalecer esse receptor, dar um incentivo para que pueda volver a funcionar. ¿Se entendeu isso? Só que digamos que o paciente não se comporta. Ou, digamos que chega um momento, esses receptores, mesmo utilizando um fármaco para fortalecê-lo, já não vão ser mais suficientes. Então, o que tenho que fazer quando o pâncreas diminui sua produção? Algo que um fármaco vá estimular a produção de insulina. Então, se em diabetes mellitus tipo 2, inicialmente, tu vas utilizar os fármacos que aumentam a capacidade desse receptor em ser sensível à insulina. E com o uso contínuo desse fármaco, ou um paciente que não tem bom controle, mesmo tomando sua metformina, vai chegar um tempo que ele vai necessitar um outro medicamento mais para estimular a produção. ¿Se entendeu? Agora, digamos que, por qualquer motivo, esse paciente chega ao serviço de emergência por causa de uma crise de hiperglicemia. Significa que tu tens que bajar essa glicemia do paciente, certo? A pergunta é: crises é emergência ou é algo tranquilo para manejar com calma? Emergência. Se é uma emergência, tem que usar uma insulina que vai atuar rápido. Pero, se é um paciente que está tranquilo, que vai tomar todo santo dia sua insulina para manejar, tu prefere pinchar a cada 5, 10 minutos ou dar uma insulina prolongada? Então, se isso é importante, saber que se eu vou utilizar insulinas, seja para um paciente insulino dependente que toma todo santo dia, ou um paciente que chega com uma crise de glicemia, de hiperglicemia a cada estabelecimento, eu tenho tipos de insulina para utilizar. Então, no dia de hoje, vou falar sobre fármacos, bem resumido, ¿ya? Pero quero que as informações mínimas que me passem lhe ajudem no próximo semestre, porque essa utilização de que fármaco utiliza, como se utiliza, qual a dose, a aplicação, o docente da próxima matéria de endócrino vai falar com vocês. Porque estou falando dando uma introdução para o que vem por aí, ¿se entendeu? Não me vou deixar especialista em diabetologia, ¿ya? Eu tenho um problema de dieta, não é controlado. Bem, em el caso do paciente, se o paciente tenha alterações de diabetes, por exemplo, mi papá é mais terco que eu. Só que mi papá tem diabetes e é tramposo, lo que hace que come como muchachito, não se alimenta muito bem, e quando le toca hacer el control al médico, ele hace dieta por
los días. Piensa que le va a bajar su azúcar y le va a salir perfecto. Solo que el médico ya conoce y ya no le pide más glicemia y ayuno, le pide un otro estudio que es hemoglobina glucosilada, que mide los últimos 3 meses de insulina en sangre del reposo. Entonces ahora no está solo tomando su medicamento para diabetes, está haciendo el control de diabetes, el control de la hipertensión, porque si tú no haces tratamiento va a aparecer otras patologías concomitantes. Y su cuidado está haciendo actividad física, nutrición, porque tiene que pasar con un nutricionista, el médico endócrino y el médico cardiovascular. O sea, lamentablemente